Secretário, a partir de agora, com essas novas doses que chegaram no município hoje, como que segue o cronograma de vacinação? Bom, todo mundo percebeu que nós recebemos 1.675 doses na primeira etapa. Hoje a gente recebe a segunda dose para aqueles que foram vacinados na primeira etapa. Então, do quantitativo que veio, 1.675 doses já é o correspondente à segunda dose da primeira etapa. E hoje nós recebemos a mais 1.515 doses entre a Coronavac e da AstraZeneca. O fato é que a gente precisa avançar mais entre profissionais de saúde, que são linha de frente, até para poder não comprometer o atendimento da assistência à saúde, né? São profissionais que têm um risco ampliado, não só de adquirir, como também de transmitir. Ao mesmo tempo, nós temos que avançar nos idosos com maior vulnerabilidade e os profissionais que cuidam desses idosos. Então, a gente deve conseguir vacinar os profissionais que atuam nos asilos, os profissionais de saúde e correlatos dos asilados, né, desses idosos asilados, aqueles idosos institucionalizados. A gente tem alguns idosos que são atendidos pelo programa do PAD, por exemplo, que é um programa de internação domiciliar. Então a gente deve avançar desse jeito. Os idosos, mesmo que com grupo de risco, e os de grupo de risco da população geral, a gente tem um cronograma desses grupos de risco, porém, a gente não tem um cronograma de dia, porque a gente depende do Ministério da Saúde em proporcionar essas doses. Então, qualquer data que a gente dê, a gente vai estar correndo o risco de falhar, porque nós dependemos de receber do Programa Nacional de Imunizações, não só as doses desses imunizantes, como também as diretrizes de grupos prioritários. Elas partem do Programa Nacional de Imunização, que a população vai ficar sabendo em tempo real. Esses grupos é praticamente aquele mesmo raciocínio dos grupos da vacinação da gripe. O nosso problema hoje é não ter um quantitativo de vacina que possa atender mais rapidamente todos esses grupos que precisam realmente da vacina. Quando essas vacinas já estiverem disponíveis, qual que vai ser o procedimento? Essas pessoas irão ser convocadas para as unidades de saúde? Vai haver um cadastro prévio dessas pessoas? Qual que vai ser o procedimento? Esses cadastros eles já existem, até porque a gente anualmente tem as campanhas de vacinação, principalmente na campanha de gripe, em que esse público-alvo ele é muito sabido, ele já é conhecido. O que se pretende, enquanto a gente tiver público muito específico, é de ir até esse público. Então a gente pretende, para evitar até mesmo exposição de aglomeração ou de ida ao serviço de saúde para vacinar, enquanto a gente tiver grupo muito específico, nós vamos estar levando essa vacina para fazer in loco, seja no domicílio ou criando alguma situação próximo desse idoso ou desse indivíduo com grupo de risco. Em relação à ocupação hospitalar, qual é a condição atual do município hoje? Ela sempre foi preocupante. A gente tem aí hoje uma ocupação que está em 82% no dia de hoje. É o dado de ontem, meio-dia para cá. Todos os dias, entre meio-dia e 1 hora da tarde, os hospitais eles informam, né, porque tem as altas e as admissões. Então, nós temos hoje uma ocupação global de 82%. O fato é que essa ocupação, ela sempre oscila e oscila muito. A gente tem que lembrar que nós somos referência para uma região, então isso faz com que esses leitos sejam contingenciados para a macro-região sul. A gente teve momentos em que a gente teve um pico de internações, com 77 internações, em que a gente tinha pacientes de outros municípios aqui e nossos fora daqui. Então é preocupante, a população ela precisa contribuir no sentido de proteger principalmente seus idosos e as pessoas do grupo de risco que convivem, para que a gente não tenha esse estrangulamento perpetuando e um cenário às vezes até pior. Aqui no hospital de campanha, inicialmente seriam 20 leitos de UTI, foram habilitados 8. Estavam 12 contingenciados, né, aguardando liberação. O senhor acredita que esses 12 leitos serão habilitados ainda ou ainda é cedo para pensar nisso? Olha, os 12 leitos estão prontos, com todos os equipamentos e insumos montados.
Isso depende de um credenciamento da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde por uma necessidade do contingenciamento. O fato é que, por ser um hospital de campanha, a prioridade para habilitar leitos sempre fica para os outros. O hospital público, depois os hospitais privados, filantrópicos, né, privados, porém com fins filantrópicos, que já são da rede do SUS. Então, o que se percebe é um movimento do Estado e do Ministério para ampliar leitos em hospitais da região que comportem um acréscimo de leito e que já é um hospital que funciona, não é uma estrutura provisória. O hospital de campanha ele foi criado naquele momento para atender uma emergência no momento em que as cidades não estavam preparadas, não tinham ainda conseguido fazer as ampliações de leitos de CTI que hoje nós já temos.